Olá, pessoal. Manaus iniciou a semana com uma onda de violência que matou muita gente. Os homicídios, as causas dos homicídios ainda estão sendo elucidadas por uma força-tarefa formada pelas polícias civil e militar do estado do Amazonas. A polícia trabalha com várias hipóteses, mas as que mais se destacam é a possibilidade das mortes estarem relacionadas a brigas entre facções criminosas que atuam no estado do Amazonas e a vingança pela morte de um sargento da Polícia Militar. Para falar a respeito desse assunto, para a gente poder se aprofundar, discutir as causas, as possíveis causas da formação desse estado paralelo do crime ou dessa reação que a possível morte do policial militar pode ter causado, a gente recebe hoje duas pessoas aqui, o Pontes Filho, que é sociólogo e delegado, e o Caupolicán Padilha Júnior, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas. Antes de dar continuidade ao nosso programa, eu quero que vocês vejam as matérias que foram bastante acessadas e que resultaram no programa de hoje aqui na Web TV do Portal Amazônia. Vocês podem ver aí essa matéria, a Comissão de Segurança Pública da OAB vê com pessimismo o cenário no Amazonas. A fonte dessa entrevista foi justamente o Caupolicán Padilha Júnior, que está aqui, que vai falar mais para a gente a respeito desse assunto e esclarecer melhor a opinião dele sobre essa situação. E também teve uma matéria a respeito da repercussão internacional que essa onda de violência teve. Vocês sabem, devem lembrar, lógico, Manaus é uma das subsedes da Copa do Mundo, ficou bastante conhecida aí fora e isso repercutiu negativamente. Agora, voltando aqui para o nosso estúdio, eu vou começar com o Caupolicán, perguntando, Caupolicán, afinal, o que é segurança pública? Não é fácil você definir segurança pública, porque dependendo do paradigma que você utiliza, você vai gerar um conceito de segurança pública. Mas eu diria que a gente pode tentar resumir segurança pública, e o Pontes pode até me corrigir se eu estiver errado, como sendo uma ação ordenada, uma ação sistêmica ordenada, que tem por finalidade oferecer conforto e satisfação às pessoas que vivem numa comunidade. Então essa, eu diria, talvez seja a ideia de segurança pública que mais se aproxime do atual paradigma, que é o paradigma da cidadania, ou seja, você pensar numa segurança pensando nas pessoas que vivem nessa comunidade. Entendido. Então, a cidadania, a gente fala a respeito da assistência a direitos básicos, né? Perfeito. Uma série de outras coisas, né, que quando a gente pensa em segurança, a gente ignora, não é verdade? Perfeito. A gente é muito... Quando você fala em segurança pública, eu diria que a ideia, o imaginário natural da pessoa é voltar para a questão do crime. Sempre aparece na mente o crime, aquela ideia penalista, né? Aquele paradigma do crime, da punição, da pessoa cometendo o delito, quando não é só isso, né? A segurança de uma sociedade não pressupõe só pessoas que vão agir, que vão realizar ações desconfortáveis ou ações que vão ofender valores, vão ofender patrimônio, vão ofender interesses individuais. Também o conforto dessas pessoas, a possibilidade dessas pessoas terem as suas psiques tranquilas para poderem viver o seu dia a dia, para poderem viver na sua família. E não é só com a repressão, não é só com o discurso da punição que a gente consegue manter isso e que a gente consegue oferecer isso a essas pessoas, né? Pontes, como é que a gente coloca em prática, você que é delegado, que atua e está na linha de frente, né, desse serviço, né, da proteção ao cidadão, como é que a gente coloca em prática um conceito tão complexo que é o de segurança pública, que envolve aí, como a gente já falou, né, são os direitos básicos, assistência, saúde, educação. É muito difícil? A segurança pública, indo nessa direção que o professor Caupolicán acabou de mencionar, ela depende que se possa ver não apenas a insegurança. Né? Há uma tendência da gente, ao pensar segurança, ir logo para os eventos de insegurança. E, na verdade, acabamos excluindo o principal na segurança, que é a rede de serviços, a rede de direitos que precisam ser usufruídos com dignidade pelo cidadão. Então, na verdade, usufruir dos direitos sem nenhuma violência, sem nenhuma injustiça, isso é segurança pública. Quando isso é quebrado, aí ocorre uma ordem de insegurança. Daí as pessoas procuram a delegacia, daí as pessoas precisam de polícia. Mas até o momento em que elas estão exercendo a sua cidadania
usufruindo dos seus direitos, cumprindo suas obrigações, sem eventos ligados à violência, à criminalidade, a condição é de segurança. No entanto, executar isso depende de uma ordem social que promova a inclusão social, que promova a dignidade da pessoa humana, que promova os direitos fundamentais. E quando esses direitos, de algum modo, são frustrados, você cria o cenário propício a eventos de insegurança, eventos de violência, eventos de criminalidade. E daí você precisa ir atrás desses fatores. Quais os fatores que estão gerando eventos de insegurança? Quais os fatores que estão gerando eventos de violência, de criminalidade? A partir do diagnóstico desses fatores é que você vai, então, atrás do que é possível fazer. Eu posso resolver esses problemas com o quê? É só com polícia? Ou precisa de educação? Que tipo de educação? Não, é preciso de saúde? Que tipo de saúde? É preciso de assistência? Que tipo de assistência? Porque não é uma fórmula, não é um único remédio. Não é? Existem situações e situações. É preciso identificar o problema, verificar qual é a resposta que ele precisa. Senão você corre risco de dar o remédio errado e aí acaba matando o paciente. Gente, e seria por isso essa ausência, essa falta de assistência, esse remédio errado, seria isso que provocaria, que levaria ao surgimento de estados paralelos, como a gente viu aí essas facções criminosas, que ainda é uma possibilidade, né? Ninguém tem certeza, é uma realidade concreta no Rio de Janeiro, né? Em outros estados aqui. Mas isso provocaria a formação desses estados paralelos? Eu faria uma pequena correção. Por favor. Eu estava até conversando agora há pouco com Pontes. Eu não chamaria de Estado paralelo. Essa criminalidade organizada, essa organização hierárquica desses grupos, que são grupos que estão na marginalidade, que estão além, à margem da lei, eles não se organizam com a ideia de formar um Estado, de formar uma organização política, com estrutura organizacional, com compromissos políticos, etc. Pelo contrário, eles se valem da existência do Estado. Então, a existência de pessoas produzindo, a existência de um sistema organizado, com produção legal, com meios de produções organizados, eles se valem disso para, a partir disso aí, sobreviverem e construir os seus prazeres, né? Agora, isso é certo. Esse ambiente de marginalidade, com hierarquia, com organização, com estrutura, ele só é possível na medida em que aquilo que a gente pensa para o Estado, aquilo que a gente pensa em termos de ocupação estatal em ambientes um pouco mais distantes, acaba não acontecendo, né? Essa ausência, essa omissão na satisfação de desejos, na satisfação de direitos básicos, né? Que proporcione às pessoas, aos cidadãos que vivem na cidade, usufruírem de direitos básicos, acaba também abrindo espaço, acaba abrindo espaço para que esses grupos, né? Para que essas organizações elas acabam se construindo, elas acabem surgindo e se estruturando, né? E se aproveitando desse lado legal da sociedade. Só canalizando através do crime, através da extorsão, através de todas essas faces de violência que a gente tem aí, canalizando os seus, ou seja, aquela via, aquele mecanismo de atração e de magnetismos dessa riqueza para os seus prazeres pessoais, né? Não, isso mesmo, quer dizer, você tem o Estado, né, como essa figura institucional que quando algo não vai bem, não funciona, começam a surgir situações como essa. E aí, muitas vezes, o que você tem quando da reação armada desses grupos, dá essa impressão, é um Estado paralelo. Na verdade, mais pela belicidade do que propriamente pela estrutura, pela organização. No entanto, eles têm um efeito de gerar o quê? Sensação de insegurança, e de gerar um ambiente social, muitas vezes, de pânico, né? Geralmente você vê isso muito recentemente nas redes sociais, as pessoas passando mensagens, investindo muitas vezes no fomento ao pânico, né? E isso acaba gerando uma sensação de insegurança, que vem dessa falta de informação, de esclarecimento apropriado. No entanto, para que se possa trabalhar nessa perspectiva de evitar que essa superposição de carências, de exclusão de oportunidades ou da relação de exclusão com o mercado
gere eventos de violência, criminalidade, e os abandonos todos, né, o abandono material, o abandono moral, o abandono intelectual, possa produzir esse tipo de público que vai para essa linha, você precisa de políticas sociais articuladas, que não se resumam apenas à ação das polícias, porque elas atuam, mas se ficar só nelas, você não vai ter o remédio adequado à doença. Gente, a respeito dessa onda de violência que assolou Manaus no fim de semana, o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o Sérgio Fontes, falou ao portal Amazônia sobre as últimas medidas que foram tomadas e o que eles vão fazer para evitar que isso possa voltar a acontecer. Vamos ouvir. Veja, com as mortes, nós tivemos necessidade de saturar a cidade de policiais. Nós fizemos operações presença, adiantamos as operações pescador, que já iam acontecer mesmo de qualquer forma, e estamos intensamente na cidade com ostensividade para coibir principalmente os homicídios. E, lógico, outros crimes, porque na atividade policial a gente não escolhe qual é o crime que tem que combater. Ao passo, nós estamos procurando identificar e localizar todos os responsáveis pelos homicídios que ocorreram no final de semana. Já temos informações que nos permitem chegar aos autores do homicídio do Sargento Camacho, e acreditamos que nós vamos retomar, já estamos, né? Estamos há 2 dias sem nenhum homicídio em Manaus. Vamos retomar a normalidade, vamos retomar o controle e mais, vamos encontrar quem fez isso para que não faça de novo. Nós não estamos avastando nenhuma linha de investigação por enquanto, a gente teme muito adiantar alguma coisa e com esse adiantamento prejudicar as investigações, então só no final das investigações que nós vamos poder efetivamente dizer qual foram desses crimes aí frutos de tal motivação e quais foram de outras motivações. Ou seja, a gente, resumindo, tem que esperar a investigação terminar. O nosso serviço de inteligência não detectou essa onda, o serviço de inteligência da Polícia Federal não detectou essa onda, a ABIN não detectou essa onda. Então, foi algo que veio sem aviso, por isso eu acho que não tinha. Nós tínhamos como atuar de maneira mais rápida durante a noite e madrugada de sexta-feira e diminuir os danos. Isso foi um erro da Secretaria, eu não fui avisado dessas mortes, a não ser no dia seguinte. Creio que o comandante da PM e o delegado-geral também não foram avisados, e esse foi o erro maior que o sistema cometeu, porque poderia ter agido ainda na noite de sexta-feira ou na madrugada de sábado, e em vez desse número absurdo de mortes, a gente poderia ter um número bem menor. Na próxima morte de policial e morte de detento, para evitar que isso venha a ocorrer, nós vamos todos para a cidade, todos para a rua, para evitar que esses assassinos se aproveitem desses eventos para cometer novas mortes. Então, gente, esse foi o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Sérgio Fontes, falando a respeito dessa situação. Agora eu vou pedir que os nossos convidados comentem a declaração do Sérgio Fontes. Começando pelo Pontes Filho, por favor. Diante do quadro que foi configurado com esse último final de semana, uma das formas de atenuar o sentimento de insegurança é de colocar a polícia na rua, de ocupar os espaços das vias públicas, para evitar que outras situações semelhantes ocorram e até para inibir, né, essa situação. Então é compreensível, né, que nesse momento de crise uma resposta da presença da polícia na rua, nos espaços, se dê para efeito de acalmar a própria impressão coletiva dos eventos. Mas, de outro lado, é necessário que se aprofunde as causas dessa situação para que elas, de algum modo, possam ser trabalhadas, né? E certamente elas não se resumem a um único aspecto, né? A uma única, ao único fator, de modo que é compreensível que nesse momento isso seja feito, mas é também necessário que essa situação ela avance mais no campo, muitas vezes, do próprio institucional da polícia, né? Para trabalhar diante de situações de pressão, de provocação, de perda, que evitem certos tipos de reações dessa natureza e, do mesmo modo,
na questão do acompanhamento das facções. Em momentos de intensa dor, você precisa do analgésico, né? Primeiro momento, para que o teu corpo ele se acomode. Então, e nesse caso, em que as pessoas elas se sentem o horror, a perturbação, a imagem dessas mortes incomodando, gerando desconfortos pessoais, só o discurso ele pode tranquilizar. Então, pelo menos o discurso nesse momento é necessário para tranquilizar. E o discurso da autoridade, dizendo que está sendo feito alguma coisa, dizendo que está se perseguindo esses agentes que cometeram esses crimes. Então, isso é necessário. Nesse momento é necessário. E a presença da polícia na rua também, de uma certa maneira, a população precisa ver, visualizar. Agora, é o que o Dr. Pontes falou. Há necessidade de você fazer uma interpretação um pouco mais profunda de tudo isso. Isso aí foi gerado a partir do quê? Tá? O que a gente pode interpretar? Que dados? Como é que a gente vai fazer a leitura desses dados? O que esses dados eles nos sugerem? Qual é a identidade dessa violência? Né? Para que a gente possa também, não só utilizar o analgésico, mas ir na causa, ver que tipo de remédio a gente vai ter que ministrar para que a gente possa atacar a origem, né? A causa disso tudo, para que a gente possa fazer com que o organismo ele se restabeleça, para que ele se torne são de novo. Né? Então, essa é a ideia. Agora, a posição do secretário tinha que ser essa, não tinha como ser diferente, ele tinha que interromper essa sensação de desconforto, e a única forma de interromper essa sensação de desconforto é pelo discurso, é pela ocupação visual dos espaços, a população vendo o policial, a população ouvindo da autoridade que a polícia vai reagir, ouvindo da autoridade que isso é importante, né? Esse discurso oficial ele é importante nesse momento. Entendido. Gente, a Universidade do Estado do Amazonas tem um curso, né, em segurança pública, um mestrado em segurança pública. Né? Nós, inclusive, convidamos a universidade, a própria CSP, porque eles trabalham em parceria, né, para vir aqui ao programa e falarem da importância desse curso para a nossa sociedade, como ele tem mudado, né? Mas infelizmente eles não puderam comparecer. Mas eu passo a bola para vocês e pergunto, gente, como formar um profissional em segurança pública que seja capaz de combater o crime e ao mesmo tempo gerir toda essa pluralidade que o tema pede? Antes do programa começar, a gente já estava aqui trocando uma ideia a respeito, né? Como é que a gente faz? O papel da universidade ele é importantíssimo. Eu acho que a universidade que dialoga com a sociedade, que dialoga com as instituições, é essencial para que a gente possa ter um ambiente um pouco mais tranquilo. Agora, eu acho, e aí é uma opinião pessoal minha, pode até ser intuitiva, é fundamental você formar o agente de segurança pública. E nisso a gente está pecando muito. Tá? A gente está deixando para que a própria pessoa, para que o próprio agente, a partir de, ou seja, contando com a possibilidade, é como se fosse um jogo, contando com a sorte de que aquele agente, ele possa construir uma personalidade, que seria uma personalidade que se aproximasse do modelo de segurança que a gente espera, o que a gente tem hoje. Porque hoje, cada vez mais, se defende um modelo de segurança público, um modelo de segurança pública que seja atravessada pelo conceito de cidadania, que é o modelo de segurança cidadã, que seria o paradigma agora da pós-modernidade. Ou seja, a gente chegar a um conceito de segurança pública que envolva todos esses fatores. Mas para que isso possa também se viabilizar, é necessário que a gente tenha um agente de segurança pública preparado, que tenha a sua identidade profissional construída a partir desses conceitos. E aí vai uma crítica pessoal minha, quer dizer, me desculpa o Dr. Pontes aqui, representante da polícia. Não, eu considero, talvez, ou seja, o delegado mais preparado que nós temos hoje no Amazonas. É sociólogo e delegado, pois é. Né? Não estou sendo extremamente sincero. Mas há uma deficiência muito grande na formação desse profissional. Tá? Não está se proporcionando a esse profissional da segurança uma identidade cidadã, que ele seja formado a partir de todos esses conceitos. Um diagnóstico que a gente observa, um caso que aconteceu algum tempo atrás, na Delegacia da Mulher, por exemplo. A Delegacia da Mulher, ela é um desses efeitos desse novo conceito de segurança pública, que é o conceito de segurança transversalizado pelo conceito de cidadania, ou seja, que é o paradigma da segurança cidadã. Tá?
E ali, o que você tem ali? Você tem ali uma afeição, você tem um agente de diálogo com a comunidade, que pressupõe um agente, pelo menos aquele agente que vai ocupar esse espaço dialógico da instituição com a comunidade, que estivesse preparado para interpretar essa questão da violência de gênero. E na própria ordem a gente tem muitos casos de agentes despreparados, de agentes sem a formação suficiente para dialogar com essas vítimas. O processo de criminalização natural dessas vítimas é intenso. Apanhou do marido, volta aqui para querer tirar a queixa. Não consegue interpretar questões mínimas dessa relação de violência de gênero. E a gente percebe que isso é falta de formação. Então, enquanto a gente não tiver uma formação adequada desse profissional, uma construção adequada dessa identidade profissional, fica muito difícil a gente esperar alguma coisa. Por isso, naquela matéria, por isso que eu falei que eu não vejo com certo otimismo a segurança pública do Estado. Mas não é um privilégio nosso, nem é um privilégio desse ou daquele governo. Isso é histórico, né? E, infelizmente, é nacional também. Não sei o que eu... Tudo bem, agora a gente vai ver um vídeo que o Ricardo Balestreri, que é um especialista em segurança pública, gravou especialmente para o portal Amazônia, falando a respeito do desafio que o Brasil tem de conciliar direitos humanos e segurança pública. Vamos assistir. Então, o que eu tenho a dizer é que isso é possível fazer sim, mas é preciso que a gente passe, em primeiro lugar, a priorizar a segurança pública no Brasil, que é uma coisa que não se faz, e os orçamentos e a disponibilidade financeira para a segurança pública todos os anos demonstram que ela continua não sendo uma prioridade de maneira geral no Brasil. É preciso também que a gente passe a investir mais na formação de capital humano, particularmente na formação humanística e técnica dos nossos policiais brasileiros, que são os agentes primeiros da promoção da segurança pública. Esses agentes saem e operadores saem às ruas todos os dias arriscando as suas vidas, mas efetivamente tem processos muito deficitários ainda de formação e merecem muito mais cuidado, muito mais atenção nos seus processos formativos. E por fim é preciso que a gente cuide dos direitos humanos dos próprios operadores de segurança pública. Enquanto a gente não pagar melhor a polícia, enquanto a gente não respeitar mais a polícia, enquanto a polícia não for mais bem tratada, inclusive dentro das suas próprias corporações, fica difícil convencê-la a respeitar e a promover os direitos humanos dos cidadãos, uma vez que muitas vezes a prática interna não é uma prática de respeito dos direitos humanos dos próprios policiais. Então, é preciso particularmente que as gestões públicas no Brasil priorizem segurança pública e priorizem os policiais como agentes transformadores da sociedade e promotores do processo civilizatório. Fica aqui este recado e o meu grande abraço e a minha saudade da nossa querida Amazônia. Espero que em breve possamos estar mais próximos. Esse foi o Ricardo Balestreri falando pra gente. Antes, muito obrigada, viu, Ricardo, por você ter gravado o vídeo, topado participar aqui do Amazônia Interativa. Agora o Pontes. Pontes, eu acho que o que o Ricardo falou tem bem o discurso do Caupolicán, não é verdade? Antes da gente ir para o vídeo. Sim, a valorização da polícia é fundamental nesse processo. Ela também requer a formação nesse conjunto de medidas. É necessário levar em conta a qualidade dessa formação, que precisa ser uma formação tática, uma formação operacional, mas também precisa ser uma formação orientada para lidar com situações de provocações, de perda, de pressões, né? Porque o policial ele está ali na fronteira, no extremo. E direitos humanos não é só para o cidadão, não é só para o infrator, também é para o policial. Para o policial, sobretudo. Considerar que o policial ele está ali no limite, na situação extrema, ele está assediado de uma série de situações, né? E ali, muitas vezes, ele dá um passo para uma linha, ele já transita nesse limite. Então, essa questão de uma formação orientada para lidar com processos que envolvem riscos, ou a efetivação desse risco em uma perda, em uma situação como foi essa, é fundamental. Em algumas academias de polícia e em alguns estados, não aqui no Brasil, mas em outros países, quando ocorrem situações semelhantes a essa, os comandantes eles chamam a tropa, procuram orientar, de algum modo procuram evitar que aquela situação de perda ou de provocação se torne em uma comoção prejudicial à própria instituição e à sociedade. Então, isso é um processo contínuo de formação, portanto.
É um processo contínuo que requer sempre a presença dessa participação da liderança, dos comandos, né, para orientar e nortear a própria tropa. Pontes, você também é presidente do Conselho Penitenciário aqui do Amazonas, né? Sim. A gente teve uma situação dentro dos presídios lá no Maranhão, a penitenciária de Pedrinhas, né? O complexo de Pedrinhas, e também a gente teve em Urso Branco, lá em Rondônia, correto? Esse é o nome da penitenciária lá de Rondônia. O que a gente pode fazer para evitar que situações como essas voltem a acontecer? É bem desafiador, né, o problema dos presídios, e eles têm vinculação direta com o que acontece na sociedade, porque esses presídios, esses presos não vêm de outro lugar, a não ser da sociedade. E o que eles fazem dentro dos presídios também afeta a vida da sociedade, de modo que você vê situações como Pedrinhas, que teve lá a sua situação, né, de rebelião e inclusive foi reaberto nessa semana que passou por conta daquela história do canibalismo do qual foram vítimas 2 detentos, né? Então vai ser reaberto porque se trata de uma situação tal de barbárie que é necessário apurar e, sobretudo, pensar num modo do presídio não ser apenas esse lugar de depósito de pessoas com problemas, né? E muitas vezes esses problemas não são apenas comportamentais, eles são problemas de saúde mental, são problemas vem da questão da exclusão social, né? Além, claro, do aspecto psíquico e etc. Então, o presídio ele precisa ser também um espaço de tratamento de pessoas, precisa ser um espaço de educação de pessoas, precisa ser um espaço de socialização das pessoas, no sentido de ter como referência que sociedade elas vão voltar, para que sociedade elas vão voltar. Justamente. Né? Se é uma sociedade para uma cultura de paz, para uma cultura de mercado, se é uma cultura de trabalho, de educação, é preciso que no espaço prisional, lá nesse espaço, já se estruture uma convivência social capaz de dar o mínimo de elemento nessa direção. Do contrário, a tendência é transformar outros presídios como uma reedição de Pedrinhas, de Urso Branco, né? Muito triste, né? Então é algo que precisa ser trabalhado a partir da visão que se tem de execução penal e a partir da execução penal focar naquilo que é necessário trabalhar em cada detento. Por exemplo, que tipo de tratamento tem que ser dado a quem tem problemas de transtornos sexuais, estupradores, ou a quem é homicida, ou a quem é traficante. É preciso ter uma capacidade de trabalhar isso. Certo, gente, o assunto é muito rico e ele precisa ser realmente discutido. Mas, infelizmente, o Amazônia Interativa de hoje está ficando por aqui. Eu vou pedir as considerações finais dos nossos convidados, 30 segundinhos, começando pelo Caupolicão, por favor. Bom, agradecer, como você disse, o assunto, ele envolve, seja todo um conjunto de construções. Agradecer, é um prazer estar aqui na presença, inclusive, do meu amigo Pontes, posso dizer, e também foi bem agradável. Estamos aí à disposição, a Ordem dos Advogados do Brasil está aí à disposição para em outra oportunidade possamos também voltar a debater esse tema. Obrigado. Obrigada, Caupolicão. Pontes. Também agradecer a oportunidade, a oportunidade de reencontrar aqui o professor Caupolicán, mestre de gerações aí, agradecer o espaço para a gente refletir questões tão importantes e dizer que nós estamos no mesmo barco, ninguém tem as respostas, nem a varinha mágica, né? Mas a gente está buscando. E o espaço da busca é o espaço da possibilidade de encontrar na própria sociedade essas soluções, contando com ela, né, e com as instituições dela. O Portal Amazônia agradece a presença de vocês, gente, e é isso. O programa de hoje fica por aqui, mas você continua nos acompanhando pelo portal amazônia.com. Até o próximo sábado.